Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e a aula de hoje tá muito imperdível. Eu trouxe o passo a passo detalhado de como fazer uma linda bolsa utilizando o famoso fecho da vovó. Esse fecho aqui deixa qualquer peça lindíssima. Todo o material utilizado para fazer essa bolsa está aqui na descrição do vídeo, inclusive as medidas. Aqui na descrição você também encontra o link do Telegram. Se você ainda não faz parte, entra lá para ficar por dentro de todas as novidades. Além disso, você também vai encontrar o meu Instagram. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar o fecho da vovó. Existem vários modelos no mercado, você pode escolher o da sua preferência. Fio de poliéster, esse daqui, ele é um roxo e tem lurex junto, e ele tem 4 milímetros e uma agulha de crochê número 4, equivalente à espessura do meu fio. Para fazer essa bolsa, eu vou começar fazendo uma base retangular. Vou tirar a medida do meu fecho para mostrar para vocês. Esse modelo, ele tem aproximadamente 20 centímetros e aqui na parte interna ele tem 19 centímetros. Vou fazer um cordão de correntinhas equivalente ao tamanho interno do meu fecho. Começo fazendo o meu nozinho inicial, deixando ele bem firme aqui na minha agulha e a partir de agora eu vou subir 26 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as minhas 26 correntes, posiciono elas na parte interna e aqui elas estão com aproximadamente o mesmo tamanho do meu fecho. Lembrando que no final dessa minha base eu vou fazer todo um contorno em ponto baixo, então ela vai crescer mais um pouco ainda nas laterais. Se você estiver utilizando um fio mais grosso, você vai fazer as correntinhas equivalentes ao tamanho interno do fecho. Depois de ter feito todo o meu cordão de correntinhas, eu viro e vou trabalhar pontos baixos, pegando nesses gominhos que se formaram atrás de cada correntinha. Esse primeiro eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de subida. Venho para a próxima, passo a agulha por baixo do gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, trabalho, ponto baixo. No próximo, passo a minha agulha por baixo do gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira. Fiz aqui o meu último ponto baixo, faço uma corrente e viro meu trabalho. Volto fazendo ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Essa primeira nós nunca utilizamos porque está saindo o fio lá do novelo. Venho para minha próxima, passo a agulha na alcinha de trás da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, faço ponto baixo. Na próxima, pego a alcinha de trás da correntinha, pesco o fio, dei altura, ponto baixo. E assim eu sigo até o final da minha carreira fazendo ponto baixo para cada pontinho de base, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Tô chegando mais uma vez no final da minha carreira, faço meu último ponto baixo, faço uma corrente e viro meu trabalho. A partir de agora, eu vou trabalhar ponto baixo duplo, para deixar essa base bem estruturada. O ponto baixo duplo, eu pego a alcinha de trás de cada correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Então, se eu virar o meu trabalho aqui na minha carreira anterior, eu tenho todas essas minhas alcinhas de correntinhas. Eu vou pegar na alcinha de trás da correntinha da carreira onde eu estou trabalhando e na alcinha de trás da carreira anterior. Venho para o meu primeiro ponto, passo a agulha na alcinha de trás da correntinha e na alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o fio que está vindo do rolo, passo por dentro dessas duas alcinhas, dei a altura, fecho o meu ponto. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo duplo. Na próxima, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o fio que está vindo do rolo, dei a altura, ponto baixo.
E assim eu faço até chegar mais uma vez no final da minha carreira. Esse ponto, ele ajuda a deixar a peça ainda mais estruturada. Chegando mais uma vez no final da minha carreira, esse meu último ponto, ele fica um pouco mais escondido. Então, eu viro meu trabalho, ajeito bem para conseguir identificar a minha correntinha, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Finalizo fazendo ponto baixo. Faço uma corrente e viro meu trabalho. A partir de agora é só repetição, vou trabalhar carreiras de vai e vem em ponto baixo duplo, sempre pegando a alcinha de trás da carreira onde eu estou trabalhando e da carreira anterior. Aqui eu já tenho as minhas correntinhas equivalentes ao comprimento desse meu fecho. Vou trabalhar as minhas carreiras até chegar aqui na minha altura. Como eu já falei, se você estiver trabalhando com um fio mais grosso ou um modelo de fecho diferente, é só colocar o seu trabalho na parte interna do fecho e tirando a medida e fazendo as carreiras de acordo com o tamanho e modelo do fecho. Fiz um total de 9 carreiras de ponto baixo duplo, eu sempre conto nesses risquinhos que se formaram atrás de cada carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pegar o meu fecho e posicionar aqui na parte de cima da minha base, eu já posso ver que ficou do mesmo tamanho. Agora nós vamos fazer todo um contorno em volta dessa base em ponto baixo, ela vai crescer mais um pouco e vai ficar bem legal para colocar no fecho. Depois de ter feito o meu último ponto, eu faço uma corrente e viro meu trabalho para voltar preenchendo com pontos baixos. Eu vou trabalhar pontos baixos nessas duas alcinhas desses meus pontinhos aqui da lateral. Então, aqui eu tenho uma alcinha desse lado e uma alcinha desse outro. Eu vou passar a minha agulha sempre por baixo dessas duas alcinhas. Trabalho um ponto baixo nessa alcinha, um ponto baixo nessa outra e assim até chegar no final. Então, aqui na minha primeira, eu passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas, pesco o meu fio, trago ele aqui para frente, faço ponto baixo. Na próxima, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pesco o meu fio, vou trazer aqui para frente, trabalho ponto baixo. E vou fazendo isso até chegar aqui no final. Fiz os meus pontos baixos, cheguei aqui na minha curva, faço uma corrente e volto trabalhando pontos baixos, sempre pegando por baixo das duas alcinhas da correntinha. Trabalho ponto baixo, na próxima passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, faço ponto baixo até chegar mais uma vez no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira, faço uma corrente, viro meu trabalho, volto preenchendo com pontos baixos. Aqui nessa minha lateral, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Sempre pegando por baixo das duas alcinhas de cada ponto aqui dessa lateral. Depois que eu fizer toda essa carreira em ponto baixo, eu viro meu trabalho fazendo uma correntinha e volto trabalhando pontos baixos até chegar aqui no início, onde eu comecei a fazer todo o meu contorno na minha base. Fiz aqui o meu último ponto dessa carreira, tenho a minha correntinha que eu fiz para virar o meu trabalho, então ela fica bem visível, essa correntinha aqui está bem deitada. Vou esticar esse meu fio e vou cortar para simular o meu último ponto. Puxo todo o meu fio aqui para frente e em cima da primeira correntinha do ponto que eu fiz aqui na minha lateral, o primeiro ponto, eu vou passar a minha agulha de trás para frente. Então, na correntinha que se formou em cima desse meu primeiro ponto, eu passo a minha agulha de trás para frente, levo para o gancho da minha agulha essa laçada, puxo tudo aqui para trás, viro o meu trabalho, venho com a minha agulha de trás para frente para que ela saia bem no centro dessa correntinha, onde está saindo o meu fio, e puxo mais uma vez tudo aqui para trás. Modelo aqui na frente, arrumo e agora aqui na parte de trás eu vou esconder essas duas pontinhas de fio e queimar a pontinha. Depois de terminar os meus acabamentos, a minha base vai ficar com esse relevo
nos dois lados. Então, aqui nessa ponta eu tenho um relevo e aqui nessa outra também. Virando essa minha base, eu tenho um lado todo reto, sem nada de relevo. Esse lado é o que eu vou trabalhar deixando para fora da bolsa. Esse outro lado com relevo eu vou deixar para dentro. Vou começar a trabalhar a subida da minha bolsa. Vou fazer uma carreira inteira em ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha em qualquer uma das correntinhas, pegando apenas a alcinha de trás de cada corrente, pego o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura, deixo uma pontinha para esconder lá dentro do meu trabalho e faço o meu primeiro ponto baixo. No ponto do lado, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha, pesco o fio, dei altura, faço ponto baixo. No próximo, peguei apenas a alcinha de trás da correntinha, dei altura, faço ponto baixo. Uma carreira inteira em ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha, até chegar lá no final. Cheguei no final da minha carreira, vou fazer o meu fechamento, estico a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, coloco no gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou ajustar para deixar essa laçada menor e a partir de agora eu vou começar a trabalhar todo o ponto que eu vou utilizar em toda a minha bolsa. Vou pegar uma agulha mais fina para conseguir mostrar para vocês o lugar exato onde nós vamos trabalhar esse ponto. Eu vou introduzir a minha agulha no centro de cada ponto baixo e no pezinho do ponto. Vou passar a minha agulha no centro do ponto, ela vai sair aqui atrás, bem no meio do Vzinho. Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, trazer aqui para frente e não fecho. Eu vou voltar com a minha agulha bem no pezinho do ponto. Então, aqui eu estou com o fio que eu trouxe lá do rolo, volto com a minha agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo lá do novelo, vou trazer aqui para frente e vou passar por dentro dessa alcinha que está na minha agulha. Passei por dentro dessa alcinha, dei a altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada que ficou lá para trás, pesco o fio que está vindo lá do rolo e fecho o meu ponto. Fiz aqui o meu primeiro ponto dessa minha carreira. No ponto seguinte, passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, volto com a minha agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, vou passar esse fio por dentro dessa alcinha que está na minha agulha, dei altura, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto. No próximo, faço a mesma coisa, passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio, não fecho, volto com a agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por dentro dessa alcinha que está na minha agulha, passei por dentro da alcinha, dei altura, laço, fecho o meu ponto. E assim eu trabalho por toda essa carreira, sempre pescando fio, trouxe para frente, volto com a agulha no pezinho do ponto, vou passar por dentro dessa minha primeira laçada que está na agulha, passei por dentro, dei altura e fecho o ponto, até chegar no final da minha carreira. Estou chegando no final da minha carreira, passo a minha agulha bem no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, vou trazer ele aqui para frente, volto com a minha agulha lá no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, passo por dentro da minha primeira laçada, dei altura e fecho o meu ponto. Estico a minha laçada e agora eu faço o meu fechamento de carreira. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e agora puxo tudo aqui para trás. Depois de ter levado essa laçada aqui para trás, eu ajusto para deixar ela menor, do mesmo tamanho das outras correntinhas e vou começar a minha próxima carreira. Vou introduzir a minha agulha bem no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente,
dei altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, fiquei com 2 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho, fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado. E nessa carreira eu vou trabalhar ponto baixo centrado, um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Vou introduzir a agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, fecho o meu ponto. No ponto seguinte, passo a agulha no centro do ponto, dei altura e fecho o meu ponto. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar no final dessa carreira. Cheguei no último ponto da minha carreira, vou fazer o meu fechamento, estico a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para deixar essa laçada menor e a partir dessa próxima carreira eu vou trabalhar o meu ponto baixo centrado duplo, que é esse primeiro ponto que eu fiz aqui na minha primeira carreira. Passo a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, não fecho, volto com a minha agulha bem no pezinho do ponto. Volto com a agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente e vou passar por dentro dessa laçada que está aqui na minha agulha. Passo por dentro, dei altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada que ficou aqui para trás e fecho o meu ponto. No ponto do lado, passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, não fecho, volto com a minha agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por dentro dessa primeira laçada que está aqui na minha agulha, passei por dentro da primeira laçada, dei altura e fecho o ponto. No próximo, passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, não fecho, volto com a agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por dentro da primeira alcinha que está na minha agulha, dei altura e fecho o meu ponto. E sigo fazendo essa mesma sequência até chegar no tamanho que eu desejo a minha bolsa. Eu sempre trabalho uma carreira de ponto baixo centrado simples e na próxima eu trabalho o meu ponto baixo centrado duplo. Eu preciso ter essa minha carreira de ponto baixo centrado simples para que eu consiga trabalhar esse ponto que eu estou fazendo agora. Introduzindo a agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, volto com a agulha no pezinho do ponto, pesco o fio, passo por dentro da primeira alcinha que está na minha agulha, dei altura e fecho o meu ponto. E agora é só repetição, esse é um ponto muito fácil e que deixa um efeito bem legal na bolsa. Eu vou adiantar as minhas carreiras e volto com vocês. Finalizei toda a subida da minha bolsa, fiquei com um total de 12 carreiras. Eu estou contando nesses gominhos que se formaram do meu ponto baixo centrado duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. E para finalizar, a minha última carreira toda em ponto baixo centrado. Vou esticar o meu fio para cortar e simular a minha última corrente. Corto o meu fio, puxo todo ele aqui para frente, venho com a minha agulha de cima para baixo na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, passo a minha agulha, pesco o fio que eu acabei de cortar, puxo ele todo aqui para cima, viro o meu trabalho e venho com a minha agulha de dentro para fora para que ela saia bem no centro da correntinha onde está saindo esse meu fio. Pesco o meu fio e puxo ele todo aqui para dentro mais uma vez. Arrumo a minha correntinha aqui na parte da frente e aqui do outro lado eu vou esconder todo o meu fio e queimar a pontinha. Fiz o acabamento da minha bolsa, ela ficou com 15 centímetros de altura. Agora eu vou dobrar a minha bolsa ao meio, dessa forma, para que eu consiga encontrar as laterais. Então eu fecho bem certinho a minha bolsa ao meio,
Encontrei aqui as minhas laterais e vou colocar um marcador em cada lado. Coloco um marcador aqui na minha primeira lateral, passando por baixo das duas alcinhas da correntinha, e o meu outro marcador aqui desse outro lado, passando por baixo das duas alcinhas da correntinha, dessa forma. Depois de marcar os dois lados da minha bolsa, eu posso abrir ela para voltar para o tamanho normal. Vou pegar o meu fecho e posicionar em cima da minha bolsa. Vou pegar o meu fecho, abrir e posicionar na minha bolsa. E esses dois lados onde eu coloquei o marcador, eles precisam ficar rentes às dobradiças do meu fecho. Então, aqui dos meus dois lados, eu tenho os dois marcadores se encontrando com as dobradiças. É exatamente assim que precisa ficar. E agora eu vou trazer toda essa trama da minha bolsa aqui para o lado de dentro do meu fecho. Então, eu vou empurrando toda a minha trama aqui para dentro desse meu fecho. Eu vou arrumando toda a minha trama para que ela fique bem segura aqui na parte de dentro do fecho. E agora, com a ajuda de alguns grampos, eu coloco aqui no meu fecho. Eu vou utilizar esse modelinho de grampo só para ajudar a deixar esse fecho mais seguro, para que quando eu comece a costurar, ele não fique dançando na minha peça. Então, aqui, com a ajuda desses grampos, eu posiciono um em cada lado. Fiz toda a marcação na minha peça, os dois marcadores estão se encontrando com as dobradiças do meu fecho. Vou pegar o meu fio e agulha para começar a fazer toda a costura. Para fazer a costura, eu vou utilizar a linha invisível, mas você também pode utilizar a linha tradicional da mesma cor do seu fio, se você preferir. Eu utilizo a invisível porque eu já estou acostumada a trabalhar com ela. Para fazer a minha costura, eu começo introduzindo a minha agulha de dentro para fora, sempre pegando na cabecinha dos meus pontos. Então, aqui nesse meu primeiro ponto, depois do marcador, eu passo a minha agulha de dentro para fora e já vou passar a minha agulha no primeiro buraquinho do meu fecho. Então, aqui eu tenho todos os meus buraquinhos, eu vou passar a minha agulha dentro do meu primeiro furinho. Passo com bastante cuidado a minha agulha e puxo toda ela aqui pro lado de fora do meu trabalho. Saí com a minha agulha aqui do lado de fora, eu vou virar o meu trabalho para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aqui no meu primeiro buraquinho está saindo o meu fio, no buraquinho do lado eu volto com a minha agulha, passo a minha agulha dentro do próximo buraquinho, empurro ela toda aqui para dentro e puxo mais uma vez aqui para a parte de dentro do meu trabalho. Vou voltar com a minha agulha para que ela saia no mesmo buraquinho. Então, aqui eu passo a minha agulha mais uma vez, sempre pegando na cabecinha do ponto, empurro a minha agulha, ela vai sair no mesmo buraquinho e puxo tudo aqui para frente, deixando sempre tudo bem seguro. No ponto do lado, eu passo a minha agulha para que ela saia aqui para o lado de dentro, viro o meu trabalho, passei a minha agulha na cabecinha do ponto, puxo tudo aqui para cima, volto com a minha agulha para que ela saia no mesmo lugar, então passo a minha agulha, empurro ela aqui para o meu terceiro buraquinho e puxo tudo aqui para fora. Venho para o meu próximo, passo a minha agulha para que ela saia aqui para o lado de dentro, peguei na cabecinha do ponto, levei tudo aqui para dentro, volto com a minha agulha no mesmo buraquinho, empurro tudo aqui para fora. E essa costura eu vou fazendo por volta de todo esse meu fecho. Conforme você for costurando os seus pontos, você vai empurrando para que eles entrem todos aqui para dentro do fecho. Então, aqui eu já preguei os meus pontinhos, depois eu venho com uma agulha mais fina, empurrando toda a cabecinha do meu ponto para que ela fique bem presa aqui nesse meu fecho. Sigo fazendo toda essa costura em volta da minha bolsa. Essa parte tem que ter bastante paciência, já que eu preciso costurar todos os buraquinhos do meu fecho aqui na trama da minha bolsa.
e eu também preciso cuidar para deixar bem seguro e ficar bem firme no final. Costurei toda essa primeira parte do meu fecho na bolsa, cheguei aqui na dobradiça, eu vou fazer o arremate, corto a minha linha e começo a costurar a partir do próximo buraquinho do meu fecho. Essa parte aqui da dobradiça eu não costuro. E sigo dando continuidade até chegar aqui do outro lado. A costura fica bem firme, vou tentar mostrar aqui para vocês. Já que eu estou utilizando a linha invisível, quase não dá para enxergar onde eu costurei, mas fica bem seguro e um acabamento muito bonito. Terminei toda a costura do meu fecho somente aqui nas laterais, onde eu tenho a dobradiça que eu não costuro, e o resultado final foi esse, uma peça moderna e muito fácil de fazer. Coloquei aqui a minha etiqueta personalizada que faz toda a diferença. E se você gostou dessa aula, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidades por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!